Você já parou para pensar em quantas vezes algo que parecia uma verdade inquestionável, um avanço científico que prometia mudar o mundo, simplesmente desapareceu? Esquece. Enterrado sob o peso de patentes, de interesses poderosos, ou talvez, de um medo muito maior do que podemos imaginar. A ciência deveria ser a luz que guia a humanidade, mas e se essa luz fosse propositalmente ofuscada? E se descobertas que poderiam curar, libertar ou nos dar um novo futuro tivessem sido silenciadas para proteger fortunas e manter o controle? Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode abalar sua percepção da realidade. Vivemos em uma era de informação sem precedentes. Cada dia, bilhões de dados circulam pelo globo. Pense no YouTube, essa imensa biblioteca digital. São tantos vídeos, tantas informações, que se você assistisse a 100 por dia, desde o início da humanidade, ainda assim não veria nem metade. São mais de 30 bilhões de vídeos, com 20 milhões novos entrando todo dia. É um mar de conhecimento, mas em meio a essa vastidão, algumas pérolas podem se perder ou serem deliberadamente escondidas. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, as descobertas científicas que deveriam ter mudado o mundo, mas foram abafadas. O primeiro caso que nos intriga é o do éter-luminífero ***. Por séculos, acreditava-se que um meio invisível e inextensível, chamado éter, preenchia todo o espaço, servindo como veículo para a propagação da luz, assim como o ar transmite o som. Era uma ideia elegante, que explicava muitos fenômenos. No entanto, no final do século XIX, experimentos como o de Michelson Morley falharam categoricamente em detectar esse éter. A ciência, então, deu um passo ousado, abandonou o conceito. Mas o que aconteceria se o éter não fosse uma falácia, mas sim uma energia manipulável, uma fonte de energia livre e ilimitada? A teoria de Nikola Tesla, por exemplo, sugeria a possibilidade de extrair energia diretamente do meio ambiente, algo que ele afirmava ser possível através de um campo energizado. Imagine uma tecnologia que poderia proporcionar energia limpa e praticamente infinita para todos. Seria revolucionário. Mas pense nos bilhões investidos em petróleo, em energia fóssil. Qual seria o interesse em permitir que uma descoberta como essa viesse à tona? O silêncio sobre o éter, para muitos, não foi um abandono da ciência, mas sim uma escolha estratégica para manter o status quo energético e financeiro. Em seguida, temos a misteriosa cura para o câncer ***. Ao longo da história, inúmeras pesquisas prometeram a cura definitiva para essa doença devastadora. Uma dessas histórias é a do Dr. Gaston Essens, um cientista francês que, na década de 1960, desenvolveu um método baseado em um microscópio especial, o somatoscópio, para observar o que ele chamava de partículas vitais no sangue. Segundo suas pesquisas, essas partículas se transformavam em formas patológicas quando o corpo estava desequilibrado, especialmente em pacientes com câncer. Ele desenvolveu um tratamento com um extrato de um tipo de planta, o ***Campheron asterisco, que, segundo relatos, era capaz de reverter essas transformações e curar a doença. No entanto, sua metodologia foi considerada não convencional pela comunidade científica tradicional, e seus trabalhos foram suprimidos. O que aconteceu com suas descobertas? O câncer representa uma indústria multibilionária, pesquisa, tratamentos, medicamentos. Uma cura simples e acessível, baseada na natureza, poderia desestabilizar todo esse império. É plausível que interesses econômicos tenham levado ao seu silenciamento. E por último, mas não menos chocante, falemos sobre os efeitos colaterais ocultos de tecnologias que usamos diariamente. Um exemplo que nos chama a atenção é o da radiação, presente em tantas áreas de nossas vidas, desde a medicina até as telecomunicações. Lembra-se de como, após arrancar o dente do siso, sob efeito de anestesia,
o corpo pode reagir de forma estranha? O cérebro perde temporariamente o controle. Algo semelhante, mas em uma escala muito mais complexa, pode acontecer com a exposição prolongada a certas frequências e energias. Há relatos e teorias sobre como a exposição constante a campos eletromagnéticos, por exemplo, pode afetar nossa saúde de maneiras sutis e perigosas, desde distúrbios neurológicos até alterações comportamentais. A ideia de que essa tecnologia, que nos conecta ao mundo, possa também estar nos prejudicando, é alarmante. Se descobrissem que nossos celulares, ou mesmo a energia elétrica que usamos, têm efeitos nocivos a longo prazo, o impacto seria imenso, afetando economias e estilos de vida inteiros. A necessidade de manter essas tecnologias funcionando, e lucrativas, pode ter levado ao abafamento de pesquisas mais incomodas. Esses são apenas alguns exemplos, vislumbres de um universo onde a ciência pode ser manipulada. A busca pelo conhecimento é nobre, mas quando os interesses financeiros e o controle social se interpõem, a verdade pode se tornar a maior vítima. As descobertas que deveriam nos libertar podem, na verdade, estar sendo usadas para nos manter presos. O que mais está sendo escondido? Que avanços podem estar adormecidos em arquivos confidenciais ou sendo ignorados por um sistema que privilegia o lucro à saúde e ao bem-estar da humanidade? A questão permanece: estamos verdadeiramente cientes do poder que a ciência detém, e de como esse poder pode ser pervertido? A verdade, muitas vezes, reside nas sombras, aguardando o momento certo para vir à luz. E esse momento pode estar mais perto do que imaginamos.